Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar de um filme assustador que está na Netflix, um documentário sobre Charles Manson. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Acho que vocês vão gostar muito. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, 3 textos inéditos por semana, debates, cursos, workshops só para assinantes do site, tem acesso ao acervo completo do site. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão gostar. Galera, estreou no Netflix há pouco tempo um filme sobre um assunto que me fascina demais, que são os crimes da família Manson, né, do Charles Manson. O filme chama Caos, Os Crimes dos Manson, tá na Netflix, como eu falei, e foi dirigido por um cara que eu amo também, chama Errol Morris. Né? O Errol Morris, ele é um documentarista americano, até é chato chamar o Errol Morris de documentarista, porque ele não é só um documentarista, né? Ele fez séries de TV ficcionais, fez coisas dramáticas, mas ele é conhecido mesmo pelos grandes documentários que ele fez. Estou falando de The Thin Blue Line, estou falando de Sob a Névoa da Guerra, estou falando de Vernon, Florida. Ele tem tantos filmes absolutamente sensacionais, né, que é até difícil escolher um. Assim. Eu acho que ele tem um filme sobre Guantánamo, que é absolutamente sensacional. E ele fez também recentemente um filme biográfico sobre o John Le Carré, chamou Túnel dos Pombos, que é muito, muito legal. E o Errol Morris dirigiu esse filme, chamado Caos, né, que é baseado num livro que eu não li, que chama Caos, Charles Manson, a CIA e a História Secreta dos Anos 60, de um cara chamado Tom O'Neill. Né. Nesse livro, o Tom O'Neill, ele conta a história do Charles Manson e ele tem uma teoria muito interessante. Né? Ele acha e ele suspeita que o Charles Manson meio que trabalhava para a CIA. Né? Essa é a suspeita dele. Não vou ficar dando muito spoiler do filme aqui, acho que vocês devem assistir, mas a teoria do Tom O'Neill é a de que o Charles Manson ele foi meio que permitido fazer as coisas que ele fez. Né? O Manson era um cara muito carismático, né, que chega ali na Califórnia no meio dos anos 60, bem na época ali na virada ali daquele flower power, né, da cultura hippie e tal, e ele começa a virar meio uma espécie de guru para um monte de gente. Né? Ele vira amigo, por exemplo, do Dennis Wilson, dos Beach Boys, ele conhece toda a turma daquela fase da música americana chamada turma de Laurel Canyon, né? A galera do Byrds, Neil Young, o Jackson Brown. Ele meio que frequentava ali festas e conhecia essa galera. Ele tinha inclusive sonhos de ser um cantor famoso. Os Beach Boys chegaram a gravar a música dele, né, do Charles Manson. Tem histórias que são absolutamente sensacionais. Né? Inclusive, se eu posso recomendar para quem se interessar pela história do Manson, esse livro aqui é fundamental. Chama Manson, do Jeff Guinn. Saiu pela Dark Side no Brasil e eu recomendo demais. Esse livro aqui é uma coisa incrível. Ele conta a história toda da vida do Manson, desde meio que a formação do caráter dele, né, até essa chegada dele na Califórnia e como ele vira um ícone assim, da contracultura. Um cara que todo mundo via como um mentor, um cara assim muito para frente e tal, e que depois se revelou o mandante de crimes terríveis. Né? A trupe do Manson, a gangue do Manson, mata várias pessoas ali num período de alguns dias, ali em 1969. Entre as vítimas estava Sharon Tate, né, atriz lindíssima, super talentosa, estava grávida de 8 meses e meio e era esposa do Roman Polanski, né, o diretor de cinema polonês. Eles mataram também o Jay Sebring, né, que era um cabeleireiro muito famoso na época, muito ligado a esse jet set hollywoodiano. E o Jay Sebring era uma figura muito conhecida, inclusive ele inspirou um personagem de um filme do Hal Ashby que chama Shampoo. Quem já viu esse filme, o Warren Beatty faz um cabeleireiro também desse jet set ali do cinema, da moda,
da publicidade ali dos anos 70, que é inspirado na figura do Jay Sebring. Bom, voltando ao filme, né? O Errol Morris conta a história da vida do Manson, essa chegada dele na Califórnia e como ele começa a virar essa espécie de guru, né? O Manson, ele arruma um monte de discípulos, pessoas que seguiam ele cegamente, e ele tinha um monte de teorias, coisas muito polêmicas, né? Ele dizia que o mundo estava à beira de um conflito racial, e ele tinha um lado muito racista também. Ele falava mal dos Panteras Negras e falava que a América estava a ponto de ter um grande conflito racial, e ele começou a botar essas ideias na cabeça dessa turma, muito facilmente sugestionada, assim, e ele acabou conseguindo convencer uma série de mulheres e de jovens rapazes e meninas a cometer esses atos bárbaros, essas atrocidades, né? A história é incrível, né? Eu acho que o filme do Errol Morris deixa um pouco a desejar, porque não vai muito a fundo na teoria mais interessante que ele traz, que é justamente dessa ligação, né, suposta ligação do Charles Manson com o governo americano, com a CIA, né? O Morris entrevista esse Tom O'Neill, autor do livro, e ele conta as histórias, e ele suspeita que o Manson foi meio que deixado, né, que meio que deixaram ele, que eles controlavam um pouco o Manson meio de longe, mas eles queriam realmente ter esse cara meio que infiltrado nesse mundo, nessa contracultura, nesse submundo das drogas, da psicodelia, da galera mais alternativa, digamos assim, daquela cena de Los Angeles. Mas eu não acho que o filme do Morris vá muito a fundo. Eu acho que o que interessa realmente no filme é o que, pelo menos eu já sabia, né, que é a história do Charles Manson. Mas se você não conhece a fundo a história do Charles Manson e você ainda não leu esse livro absolutamente brilhante, eu acho que vale a pena assistir a série. O Tom O'Neill, a série não, desculpe, o filme. O Tom O'Neill, o autor do livro em que o filme foi baseado, ele critica muito o Vincent Bugliosi, né? Quem era o Vincent Bugliosi? O Bugliosi foi o promotor do caso do Charles Manson, né, que conseguiu a convicção do Manson, e depois ele fez esse livro aqui, Manson, no Brasil saiu como Manson, Retrato de um Crime Repugnante, mas em inglês ele é conhecido por Helter Skelter, que é o nome desse best-seller, é o livro mais famoso sobre toda a trupe do Manson e a vida dele e tal, e conta todos os detalhes da investigação. O Tom O'Neill acusa o Bugliosi de ter feito uma investigação meio desleixada, de ter deixado muitos pontos soltos, inclusive essa ligação, suposta ligação do Manson com agentes federais americanos, né? E ele diz, inclusive, que o Bugliosi era um cara que estava processando o Manson, estava trabalhando no caso, mas já pensando em fazer esse livro que ele lançaria alguns anos depois, né? Os crimes do Manson foram em 69, se não me engano o Helter Skelter sai em 74, uma coisa assim. Mas galera, vale muito a pena ver o filme, né? O Errol Morris sabe realmente contar uma história. A história do Charles Manson, para quem não conhece, é muito, muito interessante, claro, terrível, mas muito interessante. E esse período todo, assim, do fim dos anos 60 na América é um período fascinante, né? Um período muito polêmico, um período de muitas mudanças ali que desembocariam, né? Digamos, a contracultura veio de um período super paz e amor, bacana, os hippies vão dominar o mundo, vamos aí, vai dar tudo certo, para crimes do Manson, mortes em Altamont, lá no festival lá dos Stones, logo depois uma guinada totalmente à direita dos Estados Unidos, né? Aí depois o Nixon empichado, ou renunciando em 74 e tal, mas algo que a gente percebia ali, lendo, né, os livros sobre esse período, que o país e a sociedade de uma maneira geral estavam dando uma guinada mais para um viés mais conservador, né? Para muita gente, os crimes do Manson foram meio que o capítulo final dessa utopia dos anos 60 como uma época de paz e amor, que ia dar tudo certo, todo mundo ia dar as mãos
e tudo ia virar flores, e todo mundo tomar ácido, e a vida vai ser linda. E o Manson foi meio que um lembrete para todo mundo que a vida não era exatamente assim. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você tem acesso a workshops, debates e conversas só para assinantes do site. E também tem acesso ilimitado ao acervo do site, com mais de 700 textos e 80 cursos, desde história do cinema, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70, entrevistas com um monte de gente. Tem um material muito legal lá. Acho que vocês vão curtir. Conheça andrebarcinski.com.br.